Após um breve intervalo, vamos retomar a nossa 60ª sessão ordinária virtual de 10 de setembro de 2021. Dando seguimento à pauta do dia, anuncio o processo de recurso 1.2691/2011, aí 2011-07594, recorrente TIM Nordeste S.A., recorrido Sejur. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor João Rafael Gandra, e representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Lembro que esse processo já esteve em pauta e as preliminaridades já foram votadas. É só a questão, creio que vai ser resolvido só a mérito. Com a palavra o relator. Presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar todos os presentes, né, senhores conselheiros, senhores e senhoras conselheiros, doutora Silvana, doutor Biratã, doutor João Rafael, né, doutora Lúcia, eu acho que não está presente agora no momento, mas sempre nos acompanha aqui, né. Presidente, vou tentar ser bem objetivo, né, até porque esse processo já teve aqui anteriormente, no ano de 2019, né, nessa mesma composição, acho que somente com algumas alterações, acho que a doutora Alice fazia parte aqui da nossa composição na época, e esse assunto, me recordo que foi bem debatido naquele momento, né, mas eu vou trazer novamente a relatoria para a gente tentar entender um pouco o assunto e tentar ser o mais objetivo possível. Dando início aqui ao relato, esse processo trata da falta de recolhimento do ICMS no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. Segundo o relato do auto-infração, o contribuinte lançou notas fiscais de saída de comunicação no arquivo do convênio 115/2003, sem destaque de ICMS, no montante de R$ 19.945.863,17, deixando de recolher o valor de R$ 5.385.383,06 a título de ICMS relativo ao exercício de 2007, tendo infringido os artigos 25, inciso 9º, e 73 e 74 do Decreto 24569, e convênios ICMS 126/98, 69/98 e 115/2003, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterada pela Lei 13.418/2003, resultando em cobrança de multa de igual valor. Segundo as informações complementares, e aqui os senhores me permitem ler um pequeno trecho aqui da informação, que eu acho que isso é importante para a gente entender o processo como um todo, né? Verificou-se a documentação fiscal apresentada pela empresa, observando-se que o arquivo item do documento fiscal, que consta o detalhamento das mercadorias ou serviços prestados, não estava preenchido de acordo com o estabelecido do anexo único do Convênio 115/2013. Os registros constantes no campo 10, 12, 13 e 14 do arquivo de itens não obedeceram às orientações constantes no anexo único do convênio, inviabilizando uma análise aprofundada das operações realizadas. Com base nos arquivos do Convênio 115, tipo item do documento fiscal, indexado com os itens razão social e código de autenticidade digital do documento fiscal, itens 2 e 13, respectivamente, do arquivo tipo mestre do documento do período fiscalizado, extraiu-se os serviços constantes como saídas não tributadas, e constituiu-se uma tabela agrupando-se os itens iguais, solicitando que a empresa justificasse os devidos documentos comprobatórios dessas operações. Foi enfatizado que a empresa justificasse em especial o faturamento de serviços não tributados descritos como outras OCCS, diversos e DETRAF, no item 13 do arquivo item do documento fiscal. Em relação às intimações do fisco, a empresa apresentou tão somente uma justificativa inconsistente por escrito, sem a devida documentação comprobatória referente ao lançamento de saídas de serviços de comunicação sem destaque de ICMS. Diante do exposto, os fiscais optaram por apurar somente os serviços não tributados constantes no arquivo do Convênio 115, cujas prestações não estão enquadradas na legislação pertinente como isentas de recolhimento do imposto. Ressalta-se que foram excluídos das prestações os serviços de DETRAF, né, que é o documento de declaração de tráfego e prestação de serviço,
e demais prestações amparadas pela legislação. Basicamente, o que os auditores fizeram foi pegar esse arquivo 115, né? E no arquivo 115 tem que ver o detalhamento do item, né? A operação, dessas operações não tributadas. A empresa teria essa obrigação, se eu não me engano, desde 2004, de informar isso por item. E nessa data aqui, de 2007, ela simplesmente não informou. Os auditores fizeram a intimação, pediram esses esclarecimentos, né? Foi dado um prazo, inclusive feita uma planilha com todos esses valores discriminados que eles encontraram, e a empresa, assim, não respondeu ao contento, não apresentou essa documentação em tempo hábil, né? Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do lançamento tributário por cesseamento do direito de defesa, por entender que a fiscalização presumiu a ocorrência do fato gerador, sem uma investigação mais profunda acerca da natureza das operações e prestações objetos da autuação, invertendo o ônus da prova e transferindo à impugnante o dever de esmiuçar tudo que foi registrado a título de OCCS. Afirma que os valores lançados como OCCS referem-se a parcelas de aparelhos adquiridos pelos clientes, também a multas e juros de mora por atraso nas faturas e alguma atividade em meio de serviços suplementares, tais como taxas de adesão, habilitação e outros serviços e produtos que não se confundem com o serviço de comunicação. Então, a defesa da empresa é exatamente nesse sentido, né, que toda essa rubrica, né, de OCCS não tributada se referem a esses serviços, né? Defende que não há incidência de ICMS sobre os serviços e produtos discriminados em OCCS e discrimina alguns serviços e produtos, tais como taxa de adesão a serviços de mensagem, adicional de deslocamento, taxa de adesão a serviço de internet, taxa de adesão a serviço de bloqueio de chamadas, caixa postal, identificador de chamadas, home internacional e etc. Questiona a aplicação da penalidade imposta prevista no artigo 123.1c, né, que é a multa de 100%, né, por falta de recolhimento, entendendo que se alguma multa for aplicada, deveria ser imposta no artigo 123.1d, que seria aquela por atraso de 50%. Por fim, requer a conversão do julgamento em perícia contábil, a fim de comprovar a inexistência de passivo tributário, apresentando lista de quesitos. Considerando os argumentos da defesa do contribuinte de que as operações registradas como outras OCCS referem-se a operações não tributadas e a afirmação de que pode comprovar o alegado, o julgador singular encaminha o processo à perícia para que seja verificada a veracidade das razões apontadas pela defesa e, em caso afirmativo, que seja elaborado novos quadros com as operações tributadas e outro com as operações não tributadas. Por ocasião da perícia, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos fiscais que justificassem a não tributação dos serviços, tendo apresentado. E aqui o perito, ele basicamente traz aqui 4 situações que foram detectadas, né? Primeiramente, a empresa apresentou uma amostra das notas fiscais de aparelhos, de venda de aparelhos celulares e respectivas faturas de parcelamento da venda desses aparelhos. Nesse caso, foram deduzidos da base de cálculo o valor de R$ 20.721,71. Apresentou também a amostra de faturas de débito e as correspondentes faturas de parcelamento desses débitos, onde foi deduzido o valor de R$ 7.393,56. A empresa também apresentou uma relação em Excel das notas fiscais do convênio 115, autuadas como OCCs positivas, relativamente a parcelamento de venda de aparelho e parcelamento de débito. Nesse caso, nada foi excluído da base de cálculo, uma vez que não foram apresentadas as notas fiscais de venda dos aparelhos, nem as faturas originárias dos débitos. Também apresentou notas fiscais do convênio 115/2003 de alguns contratos de interconexão de rede de telecomunicação com outras empresas do ramo. E aqui cita algumas situações, que seriam o Home Nacional, serviços de MMS, SMS e o Short Message. Todavia, o convênio 115 de 2003 somente passou a contemplar esse serviço de seção de rede a partir de 2009. Ao final, foi apresentada nova base de cálculo no valor de R$ 19.917.747,90.
A impugnante se manifesta sobre a perícia discordando dos valores apresentados, por entender que os documentos foram apresentados exclusivamente a título de amostragem e que os parcelamentos de aparelhos e débitos correspondem a cerca de 90% dos itens discriminados no campo ao CCS. O julgador de primeira instância afasta as preliminares de nulidade, entendendo que não procede o argumento da impugnante de que a acusação está ausente de provas e que o ônus da prova foi invertido, uma vez que o contribuinte descumpriu as exigências da norma, omitindo as informações quanto às especificações e detalhamento dos itens que compõem as OCCS, decidindo pela parcial procedência do lançamento conforme laudo pericial. A empresa entra com recurso ordinário, reforçando e ratificando os argumentos apresentados em sua impugnação, em especial quanto ao critério de amostragem, que, em seu entender, seria suficiente para cancelamento integral do lançamento. O parecer da assessoria processual sugere a manutenção parcial da procedência, a manutenção da parcial procedência. E aqui o parecer é bem completo, viu, doutor Biratã? Assim, ele fala bem de todo o processo, inclusive traz toda a legislação do convênio, aquela alteração que só ocorreu em 2009 com relação àquela seção de meios e redes, ele é bem completo em relação a isso. Esse processo veio para julgamento em 10 de abril de 2019, né? E nessa data nós decidimos o seguinte: resolvem os membros da segunda Câmara de Conselho por unanimidade de votos conhecer do recurso ordinário e tomar as seguintes deliberações. Em referência à preliminar de nulidade suscitada por cessamento do direito de defesa sobre a alegação de que o lançamento se baseou em presunção e que não há prova capaz de demonstrar a acusação, foi afastada por unanimidade de votos, sobre o entendimento de que o agente do fisco apresentou provas necessárias à análise e comprovação da infração apontada na peça inicial do processo. Na sequência, a segunda Câmara de Julgamento resolve, por maioria de votos, converter o custo do julgamento em realização de perícia, para intimar o contribuinte a apresentar toda a documentação probatória das alegações dos autos e nomear assistente técnico para acompanhamento da perícia. Eu recordo, senhores, que na época nós tratamos exatamente sobre essa amostragem, né? Que a empresa, o entendimento dela era que bastaria ela ter apresentado aquelas notas fiscais e que isso seria suficiente para cancelar todo o lançamento tributário. E nós decidimos abrir novamente a oportunidade para a empresa que ela apresentasse toda a sua documentação. Então, o despacho, inclusive, foi feito pela doutora Alice, e é bem claro que diz o seguinte: intimar o contribuinte a apresentar toda a documentação comprobatória das alegações dos autos e nomear assistente técnico para acompanhamento da perícia a ser realizada na forma solicitada das folhas 154 e 55, que é o despacho aqui, que é a decisão da Câmara, né? Esse processo foi encaminhado novamente à perícia, né? E a perícia apresentou um novo laudo, né? Que identificou o seguinte: foi encaminhado para a perícia uma quantidade de 1.382 documentos e um relatório de planilha Excel. Desses 1.382 documentos, que seria o espelho dessas faturas, né? O perito excluiu o valor de R$ 394.524,83. Todas essas faturas e fez um novo quadro, né? Baixando o valor da base de cálculo de R$ 19.945,863 para R$ 19.521,120,86, né? A empresa apresentou um relatório genérico também, novamente, né? Com todas essas informações, trazendo a informação de que desses valores de 19 milhões, 15 milhões se referem a que ele fala como se fosse a venda de aparelhos, né? Só que ele não apresenta essas faturas, né? Nem apresenta as notas fiscais de serviço de comunicação, de telecomunicação, nem apresenta as faturas. Então, isso não foi considerado, né? Foi solicitado que apresentasse toda essa documentação. Então, senhores, assim, sem me alongar muito, né, que eu já me alonguei, mas tentando ser mais objetivo possível, eu passo a palavra aí ao presidente para darmos os encaminhamentos e qualquer dúvida eu estou à disposição dos senhores. Obrigado, doutor Henrique. Passando a palavra está com o doutor Biratã Andrade.
Bom, renovando aqui meu cumprimento a todos. Senhor presidente, assim, é uma questão aí que eu coloco, porque houve uma decisão já, assim, até que ponto a gente vai renovar algumas discussões. Entendo que não, já adiantando, porque entendo eu que na sessão anterior já houve uma decisão, ó, em relação à questão das nulidades, né? Afastar as nulidades. E em relação ao mérito, me parece que houve a compreensão que, em relação a todas as argumentações suscitadas pela parte, ficou apenas pendente aquela relativa à questão da comprovação das operações que o fiscal entendeu por não acatar, tendo em vista que se baseava em relatórios desacompanhados dos devidos documentos. E aí, esse foi o encaminhamento, inclusive parece que o próprio relator, ele na oportunidade, ele não acatava por entender que a empresa tinha tido várias oportunidades durante a tramitação do processo e teria até precluído nesse direito de estar apresentando essa documentação, mas, de qualquer forma, foi feita a perícia, e aí houve a exclusão pela perícia do valor, perdão, de 394 mil, mais ou menos, né? Então, assim, eu queria até ver o encaminhamento aqui, porque senão eu teria que, até o sugerindo aqui o relator, o que a gente poderia aqui renovar, rediscutir. Eu acho que muitas questões já estão superadas. E como assim o processo demorou um certo tempo para retornar, não sei se o relator está aqui, era bom que ele já tentasse discriminar aqui o que já foi decidido em relação a esse processo. Porque me preocupa muito um processo desse quando a gente faz toda uma discussão, a gente já delibera, já decide muitos aspectos, e aí a gente vai renovar discussões que já estão discutidas e decididas. Eu só pediria novamente ao relator para delimitar exatamente o que já foi discutido e decidido, senhor relator. Se pudesse, presidente. Com a palavra do Henrique, então, para esclarecer esse ponto. Doutor Biratã, basicamente, esse assunto foi bem discutido naquela sessão anterior, né? E até me recordo o senhor falando que a empresa, o fato da empresa não apresentar esses itens, né, de acordo com o convênio 115, era, digamos assim, a empresa não podia se beneficiar da própria, acho que o senhor usa até esse termo, né, da própria torpeza, né, pelo fato de não entregar essas informações, ela não poderia usar isso para ser beneficiada no sentido de usar isso como prova a favor dela, né, porque na realidade ela teria descumprido essa obrigação de informar os itens, né. Então, com base nisso, o que foi feito? Na realidade, foi dado mais de uma oportunidade, como o senhor bem colocou, a empresa teve a oportunidade de fazer isso durante a própria fiscalização, que foi intimada a apresentar essas informações, né, que comprovassem que essas operações efetivamente não foram tributadas, não fez, teve a oportunidade de apresentar isso no momento da primeira perícia, né, e apresentou um universo pequeno aí de 150 documentos, se não me engano, né, e entendeu que isso seria suficiente para trazer uma amostragem aos autos, né? Nós estamos falando aqui, se eu não me engano, de 80 mil documentos, né? Um pouco mais. E a Câmara entendeu que não, que isso não seria uma forma, até porque quando se faz um processo de amostragem, quem escolhe a amostragem é o perito, não a própria empresa, né? Então, isso foi decidido, me recordo que isso foi bem debatido, e até eu fui voto vencido na época, porque até a conselheira Alice, né, realmente quis dar não só a conselheira, mas todo mundo, né, pelo bem da verdade material, dar uma nova oportunidade para a empresa trazer todos os documentos que justificassem o alegado, né, que essas operações efetivamente não seriam tributadas, né. E isso ficou bem claro na ata da sessão, como também no próprio despacho da conselheira e da intimação do perito, né. Inclusive, a empresa teve prazos prorrogados para apresentação de documentos, se eu não me engano, por 2 vezes pediu um prazo maior, e isso foi concedido, e apresentou, se eu não me engano, uma quantidade bem superior ao que tinha apresentado no primeiro momento,
mas um valor pequeno ainda em relação ao montante do que foi constituído, né? E entendo eu que esse assunto, assim, já foi discutido, mas nós estamos trazendo novamente a sessão, né? As preliminares já foram decididas, né, na sessão anterior, né, que já foi afastado, e aqui cabe confirmar ou não aqui o relatório da perícia, né? Seria basicamente isso, doutor Biratã. Obrigado, doutor Henrique. Eu fiz essas observações, né, justamente porque, assim, tem vários detalhes. Você pega o parecer, né, da consultoria, que serviu de base para a manifestação da Procuradoria, são muitos detalhes. Assim, tem muitos aspectos aqui que foram objeto de análise. E quando eu faço essa... Porque, assim, eu acabei que eu não li a resolução que deu ensejo à perícia, por isso que eu até peço perdão, porque, assim, geralmente nós estratificamos tudo que já foi deliberado e decidido. E confesso a vocês que eu acabei, até porque os documentos estavam desconexos, eu estava aqui com a dificuldade de localizar onde é que estava o parecer, onde é que estava a perícia, porque esses processos mais antigos, eles não têm uma ordem da documentação com o nome de cada um. E deixei de verificar exatamente o que tinha sido deliberado, né? Estava aqui trabalhando só com a memória, porque geralmente nós deixamos registrado o que está deliberado, para a gente estar evitando justamente estar rediscutindo coisas, matérias que já foram decididas. E muitas vezes nós decidimos, isso aqui... Oi, por não. Me permita só fazer um adendo aqui. Tem uma observação aqui na nossa ata, né, que diz o seguinte, né? Eu acho que eu não li isso, não, né? Ficou decidido que a documentação que for apresentada pela recorrente, dentro do prazo estabelecido na perícia, será considerada como a totalidade dos documentos a serem analisados e que não serão considerados documentos posteriormente apresentados. Isso aí foi uma das decisões também que nós tomamos naquela data, né? Assim, que a empresa estava se abrindo uma nova oportunidade, mas que a empresa trouxesse todos os documentos que ela tivesse em mãos para comprovar essas operações. Desculpa interromper. Bom, não, tranquilo. Eu vou aqui utilizar como roteiro, assim, o parecer anterior à própria perícia, para a gente, até relembrando que a questão dessas sessões, assim, porque geralmente essas perícias realmente são demoradas, né? Elas dão trabalho, e então, assim, embora haja uma continuação, mas fica você meio que alguma coisa acaba se perdendo nesse espaço de tempo demorado em decorrência do trabalho da perícia. Então, eu vou, de qualquer forma, assim, até para facilitar, eu vou me ater aqui, vou utilizar o próprio parecer anterior como roteiro. Ele é um pouco extenso, por isso que eu estava querendo evitar a leitura dele. Eu sempre procuro ser o mais objetivo possível. Às vezes eu nem me apego muito ao que está escrito ali no parecer, até para poder facilitar, que às vezes quando você fala sem estar lendo, até facilita o entendimento, mas eu vou ter que me utilizar aqui e a gente vai vendo o que realmente ficou pendente, o que realmente a perícia resolveu, né? Pelo menos em relação à questão da documentação, o que a gente pode aproveitar. Então, vou pegar aqui, vou ter que fazer isso aqui para poder a gente realmente ter um norte. E, assim, as sessões antigamente não eram gravadas, né? Se fossem gravadas, a gente pegaria aqui a gravação anterior só para recapitular aqui tudo. A memória, né? Já estava a memória. A memória, exatamente. Bom, aí, como bem disse aqui o relator, falta de recolhimento sobre serviço de comunicação desse 2007. Aí tem a questão aí realmente que deu ensejo toda essa autuação, que é justamente, como bem explicitou o relator, a falta de detalhamento de itens do arquivo 115, né, que caso a empresa tivesse feito conforme previsto em convênio, né,
nesse arquivo do convênio do CMS 115.03, da forma como discriminado, isso aí, com certeza, muito desse trabalho da auditoria talvez não chegasse a esses termos, né? Então, referido ao convênio, ele dispõe sobre a uniformização e disciplina, emissão, escrituração, manutenção, prestação das informações, documentos fiscais, tudo mais, ou seja, direciona como que a empresa aí deveria ter procedido, e aqui tem uma cita que transcreve inúmeros dispositivos legais, que eu vou, quem quiser, por favor, faça a leitura, porque realmente a leitura nesse momento seria um pouco cansativa, então a gente pode até se ater um ou outro aspecto do convênio, de acordo com as dúvidas de cada um, mas eu prefiro não ler assim na íntegra tudo que está aqui no parecer, porque realmente é bem extenso, né? Então, tem aqui o detalhamento da metodologia empregada pelos agentes autuantes, que eu também, acho que o próprio relator também, de uma forma resumida, aí já explicou como é que se deu. Aí tem a recorrente, ela se contrapõe em caráter preliminar alegando cessamento de defesa, que também, conforme aí relatado e consta da ata, foi rejeitado essa argumentação, essa alegação. Então, já é matéria já superada. Eu aqui tentando aqui otimizar, senhores. Aí fala novamente que se o arquivo tivesse sido corretamente preenchido, certamente não seria incluído na barra de cálculo espécie de serviços efetivamente não tributados, e caberia ao contribuinte, nessa hipótese, desconstituir a acusação fiscal. E justamente por essa dificuldade, foi que o fiscal disse, tem uma série de itens aqui, por exemplo, rubricas, o CCS, né, que precisam ser esclarecidos pelo contribuinte, porque a gente não tem como não houve esse detalhamento, não é nem questão porque o fisco não fez prova, mas assim, como é que eu vou trabalhar se eu tenho uma obrigação, a obrigação acessória, sim, mas essa obrigação acessória, justamente, ela visa dar esse amparo para a fiscalização, para ela saber exatamente quais as atividades ela está analisando, são tributárias, se não tributárias, quais são as atividades, essa especificação seria necessária. Foi justamente a ausência dessa especificação que fez com que o fisco exigisse da empresa um melhor esclarecimento. Dentro dessa ótica, o ajuste de forma acertada do perito, quando nos casos que o contribuinte apresentou a nota fiscal de venda de aparelho celular e as respectivas faturas de parcelamento da venda, identificando as notas fiscais do convênio, atuadas como OCCS, que se refere a essas faturas, procedeu à exclusão da barra de cálculo de itens no valor de 20.721 Então, assim, já tinha essa exclusão anterior com base nessa documentação, ou seja, quando o contribuinte ele apresentava, demonstrava, comprovava, então a própria auditoria já fazia a exclusão. Aduz ainda o recorrente a não incidência do ICMS sobre os demais serviços, tais como atividades, meios e serviços suplementares, subsídio no valor da fatura e roaming internacional. E aí eu pergunto já ao relator, porque assim, nós temos uma discussão aí em relação à questão dessas atividades meios. Porque a gente sabe que a gente tem uma discussão até que ponto isso ela realmente está sujeita ao ICMS. Nós temos um convênio que ele é bem amplo em relação a qualquer atividade de meio para prestação de serviço de comunicação, ela faz parte aí, ela é hipótese aí para a exigência do ICMS. Mas aí eu me pergunto ao relator se houve alguma coisa na perícia em relação a essas questões das atividades meio. Teria como esclarecer? Sim, doutor.
Essas atividades só foram contempladas a partir de 2009, se eu não me engano, a partir de 1º de julho de 2009, né, pelo Convênio 115. Então, como aqui é fato gerador de 2007, né, elas não foram excluídas dessas operações não tributadas, né, por conta disso. Então, não foi sequer objeto de perícia nesse aspecto, né? Não foi objeto de perícia. A perícia verificou que tinha algumas operações e esse valor não é significativo, mas elas não foram consideradas, entendeu? Porque certo, e é um valor que não é significativo também, né? Não. Esse valor não é significativo, não. Ok. Senhor presidente, eu estou conduzindo dessa forma até porque eu estou tentando resgatar um pouco aqui do que foi discutido, que foi devido à dificuldade do tempo, senhor presidente. Tá? Para a gente poder ser bem objetivo. Está bem, fique à vontade aí no seu... Tá, pois é, a gente para poder facilitar aqui o trabalho de todos. Né? Então, essa questão aí eu já passo adiante, senhor presidente. Considerando aí, inclusive, que o fato gerador aí é de 2007, né? Portanto, a alteração foi posterior. Tem também aqui uma observação do parecer em relação à questão da assinatura básica. Talvez também, não sei se é um valor significativo, mas, de qualquer forma, independente de ser significativo ou não, a gente tem que analisar cada um desses serviços, se realmente é cabível ou não a cobrança aqui do ICMS. Em relação a isso, o parecer cita aqui com muita propriedade, cita aqui com muita propriedade decisão do STF. Né? A gente sabe aqui que houve uma ação do Estado do Rio Grande do Sul, questionando aqui a questão do ICMS sobre a assinatura básica mensal de telefonia, e essa decisão aqui é citada justamente para poder justificar, fundamentar, sim, a manutenção do ICMS sobre esse serviço. Então, esse é um aspecto aqui. E, no mais, senhor presidente, a nossa modificação seria apenas no sentido de excluir, dentro daquele montante inicial, e daquilo que foi discutido e aquilo que eu entendo que foi deliberado, né, pela Câmara, apenas aquilo que a empresa efetivamente comprovou. Então, aqui pelo relato do doutor Henrique, pelo que eu entendi, apenas em torno de 394 mil foi o valor devidamente lastreado por documentos encaminhados pela empresa, passíveis da devida exclusão. Não é isso, doutor Henrique? Isso mesmo. Então, assim, concluindo, senhor presidente, então, assim, a nossa alteração em relação à manifestação anterior seria apenas no sentido de excluir esse valor com base na documentação apresentada pela empresa. São essas considerações nesse momento, senhor presidente. A partir do momento que algo mais for trazido, ou algum considerando, algum aspecto deixou de ser abordado, eu peço a autorização posterior à presidência, sempre tentando respeitar aqui, sem querer interferir nos debates, mas que eu possa, de alguma forma, elucidar ou tentar colocar aqui para os senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, Piratã. Sim, qualquer fato novo, a PG será ouvida e também porque, assim, são muitos detalhes, se a gente for pegar o parecer, que são muitos detalhes. Então, assim, como for uma decisão, a gente não está partindo do zero, essa que é a questão. Então, como a gente não está partindo do zero, a gente tem que delimitar o que já foi resolvido, o que já não foi, o que já foi deliberado, o que não foi, e a partir daí dar continuidade, né, à discussão e finalizar a decisão no dia de hoje. Obrigado. Realmente é um dos autos, eu acho, mais antigos que temos no contencioso hoje, se arrasta desde 2011 essa autuação, quer dizer, 10 anos já o processo pendente de julgamento. Com a palavra do doutor João Rafael Gândara. Obrigado, senhor presidente. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimas senhoras conselheiros, senhores conselheiros, doutor presidente da Fazenda, esses eventuários demais colegas aqui presentes.
Também agradecer ao doutor Henrique pelo relatório detalhado, explicitado, de um processo que já tem 10 anos, então é sempre difícil e facilita muito o trabalho de quem fala depois. Só para recapitular, né, então, rapidamente, foi a autuação, o que foi a discussão, a perícia e exatamente o que nós estamos discutindo agora, que o doutor Henrique já muito bem colocou até no outro julgamento. Se a amostragem de documentos apresentada pela TIM nessa perícia é ou não suficiente para cancelar uma auto-infração. É disso que nós estamos falando aqui. O que foi o objeto da autuação? Como já explicado aqui, a TIM, ela enviou o convênio 115 e, na parte das operações não tributadas, ela simplesmente escriturou OCCs ou outras OCCs, que são outros créditos e débitos. Esse realmente é uma informação opaca, que não diz muita coisa. E aí, quando a empresa, então, foi solicitada a apresentar o que haveria nisso, ela, então, pega as faturas dos clientes. Porque se isso não está claro no convênio 115, na fatura do cliente isso aparece perfeitamente bem. E lá estava escrito, né, como outro crédito e débito na fatura do cliente, na maior parte das vezes, 90% dos casos que nós estamos examinando, o que tinha lá? Parcelamento de aparelho celular. Então, parcelamento, então ele cobrava na conta a TIM, né, o cliente ia lá, comprava o celular, e aí essa parcela vinha na conta dele. É uma parcela lá, 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, e assim sucessivamente. Então, quando se abria essa informação de OCCs, era isso que aparecia na maior parte dos casos. É bem verdade, também tinham outros serviços suplementares, atividade e-mail, como o doutor Henrique destacou aqui, caixa postal, bloqueio de celular, mas isso é muito pequeno, isso é absolutamente residual. Então, 90% é parcelamento celular. Parcelamento celular. Pois bem. E o que foi feito, então, né, ao longo deste processo, e aí, principalmente, no último ato que aqui foi nesse conselho, né, envio para a perícia. O que se foi fazendo foi a TIM, foi sendo instada a apresentar as notas fiscais dos aparelhos celulares que foram comercializados. E a TIM, no início, fez isso numa pequena amostragem, que levou esse cancelamento de R$20 mil. E aí, o que aconteceu no último julgamento? Peço vênia aqui, inclusive, para ler, né, aqui o que a perita, né, então, ela transcrevendo o que ela foi designada a fazer, o que a perita disse é que deveria ser feito. Ela disse, reproduzindo aqui, então, a resolução: intimar o contribuinte a apresentar toda a documentação comprobatória das alegações de folhas 27 e 31 dos autos e nomear assistente técnico para o acompanhamento da perícia. Destaque-se que a documentação que for apresentada pela recorrente será considerada como a totalidade de documentos a serem analisados. E aí, então, já começa lendo aqui ainda o laudo pericial. Intimamos o contribuinte a apresentar a documentação comprobatória de suas alegações de defesa, consoante especificado no termo de intimação anexo ao laudo pericial. Em resposta, o contribuinte apresentou amostras de faturas enviadas a cliente, 1.382 documentos, e um relatório, planilha de Excel, com milhares de itens autuados no convênio 115, que haviam sido lançados genericamente como OCCs. Eu aqui, senhor presidente, só vou me permitir, não sei nem se o regimento permite, ou até se o regimento prevê isso, mas assim como o doutor Rafael, né, ao mostrar ali, ao dividir a tela para mostrar o que tem no processo, facilitou muito a compreensão, se Vossa Senhoria permitir, eu gostaria de fazer o mesmo. É possível aqui? Sim, doutor Rafael, fique à vontade. Tudo em nome do contraditório para a defesa. Muito obrigado, sempre prestigiados aqui por essa Câmara, eu agradeço. Então, só para compartilhar aqui essa tela aqui, né, dizendo que foi isso, né, que a TIM, então, apresentou com milhares, com todas as informações, porque a gente está falando de um universo, né, a nossa praia aqui, né, o universo de grãos de areia que nós estamos vendo, são 87 mil notas fiscais de OCCs. E quando você abre a OCC, o que a TIM apresentou nessas milhares são esses relatórios aqui. Não sei se os senhores estão vendo aqui. Estão vendo? Não estão vendo, não. Não estão vendo? Não compartilhou ainda, doutor João Rafael. Não compartilhou, então deixa eu voltar aqui. Perdão, que eu achei que já tem que abrir o documento, depois ir em compartilhar. Compartilhar. Vamos compartilhar é nesse telinho onde tem uma seta. Isso.
Já tem aqui? Já estão vendo? Acho que Está sim. aparecendo a sua tela toda. Minha tela toda. Então, eu vou tentar aqui compartilhar só o que é relevante aqui para esse caso, que, salvo engano, é esse documento aqui. Estão vendo o documento? Sim. O senhor poderia aumentar, dar um zoom? Claro. Preciso de um pouco mais. Daí acho que agora foi demais. Tá indo? Acho que agora tá bom, né? É isso, melhorou. Dá para visualizar, né? Então, vejam, aparece aqui, então, né, a emissão, a nota fiscal, que foi objeto, né, autuação na OCC, né, o nome do cliente e o que está a descrição na fatura. Tá vendo? Multa contratual, aqui, ó, uma parte aqui, ó, parcelamento, parcela 8 tal, né, de número tal, parcela tal, pá. Todos esses parcelamentos aqui, como o que era o OCC no convênio 115, aqui aparece, parcelamento. Então, vejam, a recorrente, ela apresentou totalidade, né, a totalidade desses documentos, aqui, vou até interromper aqui o compartilhamento, né, a totalidade das operações autuadas. Isso está nos autos, são esses milhares, como a própria perícia designou, esses milhares de OCCs que estão abertos aí, né, e se verifica o que tem neles. E 90%, repito, são parcelamentos. Só que a fiscalização, a perícia, pediu mais. Pediu que não só abrisse todos esses OCCs, mas que, no caso de parcelamento, fosse apresentada também a nota fiscal de venda daquele produto que deu origem a esse parcelamento. Isso é uma big data, senhor presidente, que tem que ser feito de forma manual. Não é a big data do computador. A gente tem que pegar, né, verificar quem é que o cliente, achar a nota de... Então, isso é um trabalho manual enorme. E mesmo assim, a TIM apresentou mais de 1.300, mais de 1.000 documentos desse espaço amostral de 88 mil. Então, o que está sendo discutido aqui em debate? É se esse espaço amostral, que, repito, compreende a totalidade das operações abertas e também 1.000 e tantas notas foram apresentadas para comprovar o parcelamento, se isso é ou não uma amostragem suficiente para a gente falar dos 87 mil. É isso que está em debate por essa Câmara. E o que entende a TIM, baseada não no seu achismo, mas baseado no que foi juntado também aos laudos, num laudo da empresa Ernst Young, que ela tem essa discussão em outros casos. Então, no caso de São Paulo, que era ainda maior do que esse, né, porque uma universidade ainda maior, né, eles verificaram qual é que tinha que ser o espaço amostral suficiente para que a gente pudesse fazer uma auditoria de confiança de mais ou menos 5%, que é como a gente verifica a amostragem para pesquisa de presidente no país. Né? Então, foi esse o critério da TIM. É um critério atuarial, é um critério estatístico, é um critério com base científica para corroborar se aquela amostra é ou não uma amostra ideal suficiente da totalidade. E veja que aqui nós temos tanto a amostragem quanto a totalidade. E aí, eu vou permitir, então, pedindo vênia ao doutor Ubiratã, discordar das conclusões dele de que seria uma amostra insuficiente. Porque não é uma amostra suficiente, não parece uma amostra suficiente. Por quê? Porque é impossível se ter a conferência da totalidade. Nós estamos falando aqui de 87 mil documentos. A gente fez a conta. Se você analisar 1 minuto para achar cada nota, e até mais, porque você tem que achar primeiro a informação para depois buscar ali a nota, já seriam quase 182 dias, trabalhando 8 horas por dia, para se fazer essa análise. Então, claramente, desarrazoável. E mais do que isso, doutor Henrique, doutor Leilson, doutor Rafael, doutor Alineude, é absolutamente, né, exagerado o que se está fazendo aqui, porque se está indo além do convênio 115. Porque qual é a informação que consta no convênio 115?
é essa que eu lhes apresentei no compartilhamento de tela. Parcelamento de celular. Se isso aparecesse, talvez nem tivesse autuação. Mas a perícia está indo além disso. Porque ela quer que eu comprove o parcelamento, que está escrito ali como parcelamento, e ela quer que comprove que tem um parcelamento numa nota fiscal de parcelamento, que com todas as vezes é um exagero. No caso anterior, por exemplo, do doutor Rafael, que esse conselho muito bem examinou e acabou de decidir, o que se verificou? Foi a planilha que dizia a nota fiscal, o crédito, a referência à recarga. Alguém foi olhar nota por nota fiscal para saber se lá também era recarga? Não se chegou a esse exagero, porque, obviamente, né, presume-se que uma informação, né, enviada ao fisco, uma informação que consta da cobrança do cliente, está correta. Se está escrito na nota que é emitida ao cliente que é parcelamento, e presume-se que a TIM faz parcelamento celular, né, é exagerado. E a TIM já apresentou centenas, na verdade, milhares, né, 1.000 notas, mais de 1.000 notas, de venda, mostrando que parcelamento é parcelamento, e todas as notas que a TIM apresentou foram corroboradas e aceitas, mostrando que a amostra conferia com a realidade, tanto é que você recomendou o auto-infração. Com todas as vênias, doutor Ubiratã, não nos parece razoável, nem sequer possível, que a gente vá a exigir que as 87.000 notas que tem aqui tem que se conferir com a nota fiscal de venda. Com todas as vezes, isso é absurdo. Isso é além do que exige a própria legislação do Convênio 115, para a qual basta a descrição. Portanto, senhor presidente, já encerrando aqui, a TIM entende, né, que, agradecendo a todas as oportunidades que teve aqui desse conselho de apresentar plenamente a amostragem, né, e o universo total, né, não só a amostragem, mas o universo total de operações, que foi atendida e cumprida a diligência. Que a amostra feita, que é uma amostra muito significativa, né, a gente está falando de 87.000. Lá em São Paulo eram milhões e estatisticamente bastou 384. Então não vamos aqui, com todos os vezes, contar grãos de areia, né, e sim, diante de todo o quadro que existe, de uma autuação cobrando ICMS, comunicação sobre parcelamento de celular ou atividades claramente e-mail, né, cancelar essa cobrança, já que a prova é robusta o suficiente para tanto e para o provimento do recurso. Agradecendo mais uma vez a atenção dos senhores, eu requero o provimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Rafael. Doutor Ubiratã pediu a palavra. Doutor Ubiratã. Presidente, é só para buscar um esclarecimento, e até se o doutor João Rafael também tiver conhecimento, não sei se ele acompanhou a realização da perícia, mas é um aspecto que eu acho que é de fundamental importância, até para quem queira discutir essa questão da estatística, ou seja, o que eu quero investigar nesse momento, o que eu quero procurar esclarecer. Na verdade, eu não quero esclarecer, eu quero um esclarecimento. Porque, assim, o doutor João Rafael citou, por exemplo, a questão da estatística para presidente, que 5%, diante de um universo muito grande, você não teria como fazer uma pesquisa junto a toda a população. Mas a gente sabe que tem assim, metodologia de como é que eu vou buscar esses 5%. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu sou uma empresa que eu tenho interesse que o meu candidato ele consiga 100% de aprovação, eu vou buscar naquele universo que eu sei daquelas pessoas que eu sei que são a favor do meu candidato, pesquisar só aquelas pessoas. Então, a metodologia é importante. O que eu quero dizer com isso? Eu me pergunto se a perícia, na época, ela simplesmente pediu toda a documentação da empresa, ela disse assim, eu vou aqui, como são muitas notas, eu vou escolher aqui o universo, eu vou pegar aqui 5% e você vai me apresentar esses 5%. Aí sim seria uma metodologia fidedigna, porque era a própria perícia que estaria extraindo aquele percentual de 5% para que a empresa pudesse comprovar. A partir do momento que a empresa, que por sua conta própria, ela escolhe esse 5%, estou dizendo 5%, não sei nem como foi o percentual, estou só aqui dizendo em tese. A partir do momento que é a própria empresa que escolhe, eu posso escolher
aquelas situações em que eu, em tese, teria aquela comprovação. Então, assim, é importante a gente investigar, caso se enverede por essa argumentação, é importante até saber qual foi a metodologia, porque me parece que o que fez a perícia foi pedir que a empresa comprovasse. Então, assim, não se está partindo aqui de uma pesquisa onde a perícia aleatoriamente teria escolhido 5% e, está aqui os 5%, agora, empresa, prova esses 5%. Aí sim, eu poderia até, digamos assim, admitir em tese a argumentação do doutor João Rafael para a gente iniciar aqui uma discussão. Mas, no caso em que a perícia solicita toda a documentação, a empresa escolhe aquelas que ela vai apresentar, isso não é uma metodologia válida para efeitos de estatística. Então, assim, na verdade, eu não estou afirmando nem A, nem B, nem C, só estou tentando esclarecer qual foi a metodologia para que se possa, doutor João Rafael, defender esse tipo de raciocínio. Então, era essa questão que eu gostaria de colocar inicialmente. Obrigado, doutor Biratã. Doutor Rafael vai tentar responder, depois passo para o doutor Henrique. Doutor João Rafael, você tem como responder a indagação do doutor Perfeito. Biratã? Claro. Nós acompanhamos aqui a perícia, tivemos várias vezes com a perita, enfim, inclusive presencialmente. Tá? O que aconteceu nesse caso específico? Né? E corroboro das preocupações do doutor Biratã. Né? Eu tenho até um interesse por essa matéria, por questão de probatória, né? E o que ele se chama, em estatística, da amostra tendencialmente apresentada. Né? Mais ou menos como se a gente, para escolha de presidente da República, fizesse a pesquisa ali no Leblon. Né? Então, enfim, com todo mundo que frequenta, né, o shopping Leblon ali, o restaurante mais chique, obviamente que isso é uma amostra da população brasileira. Então, a TIM teve essa preocupação para que isso não fosse essa amostra tendencialmente apresentada. Então, o que ela fez? Né? Ela abriu todas as OCCs. Todas. Né? E aí ela mostra, que foi isso que eu apresentei, né? Inclusive que a perita designa no relatório, né? Das milhares de operações. Né? Ou seja, parcelamento. E aí a fiscal fala, bom, me apresenta aqui, né, todas as notas fiscais de venda de todos esses parcelamentos. A TIM falou, olha, isso eu não consigo fazer. Eu não consigo, porque são 80 e tantos mil, é humanamente impossível. Né? Mas escolha aqui algumas que eu vou trazer. Ela falou, então traz o que você conseguir. Né? E aí a TIM então trouxe uma série de notas. Veja, a TIM abriu todas as OCCs. O que ela pediu foi além disso. É isso que eu queria deixar claro. Ou seja, o espaço de parcelamento está integral. Até que na autuação não tem dúvida. Está se cobrando parcelamento. Isso está todo. É aquele parâmetro, é recarga. Né? Como no outro caso anterior, né? Recarga. Pega o critério. Recarga. Aqui é parcelamento. Tudo. Né? O que a TIM fez, então, foi essa amostragem para mostrar que, além de eu estar escriturando ali parcelamento, eu também tinha uma nota fiscal de venda para mostrar que aquele parcelamento era um celular que foi vendido e que eu não estava cobrando telecom com o nome de parcelamento. Então, respondendo, acho que, não sei se me fiz claro, e estou aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento, mas o espaço amostral, o critério parcelamento está em tudo, né, nos milhares. E as notas fiscais, aí, evidentemente, uma amostragem, mas não tendencialmente, porque você pega ali, enfim, vários e vai colocando, né, sem que haja nenhum tipo de escolha, né, específica ou que tenha sido demonstrado qualquer tendência. Só que está escrito parcelamento, eu tenho que ir numa nota de venda daquele parcelamento, é isso. Doutor João Rafael, doutor Henrique, depois doutor Biratã. Presidente, só para poder para poder fechar aqui, para não ficar... Só para poder fechar a questão, eu peço 1000 perdões aí ao doutor Henrique e à presidente, só para a gente não perder a continuidade daquilo que... Porque eu fiz aquela indagação ao doutor João Rafael, e aí gostaria só de finalizar. Pronto, fique à vontade, doutor Biratã. Obrigado, presidente. Assim, o que eu percebo, senhor presidente, é que, na verdade, assim, como a perícia ela foi orientada a solicitar toda a documentação, então ela, na verdade, ela não teve preocupação de utilizar uma metodologia de amostragem, de percentual, uma estatística por amostragem. Então, por isso que foi que, naquela oportunidade... Não estou dizendo aqui que a empresa ela agiu de má fé ou de forma tendenciosa, não é isso. Estou dizendo assim, que a metodologia da perícia foi baseada naquilo que a decisão... baseado na decisão da Câmara de que a empresa apresentasse toda a documentação. Por isso que quando
a empresa perguntou o que é que vocês querem que eu apresente? Não, tudo que você tiver. Então, assim, o que eu quero colocar com isso, finalizando, senhor presidente, caso se entenda que o correto aqui seria trabalhar com percentual, então eu acho que teria que ser refeito o trabalho para que se exigisse que a própria perícia indicasse quais seriam esses documentos, pegasse desse universo percentual aí razoável, para que a empresa, em cima daquele percentual que a própria perícia elegesse, a empresa pudesse apresentar. É só essa observação que eu faço. Eu digo que, não estou dizendo aqui que a empresa agiu de forma tendenciosa, mas porque, assim, como houve a orientação da perícia para que fosse examinada toda a documentação, por isso que ela respondeu naquela oportunidade toda a documentação, porque era essa a decisão naquela oportunidade. Era só essa observação, senhor presidente. Obrigado, desculpa aí, doutor Henrique, pela entrar aí antes da sua manifestação. Perdão. Obrigado, presidente. Então, a PGE, no caso, manifestaria pelo retorno à perícia para a complementação desta, não é isso? Não, eu levantei uma questão sobre o seguinte aspecto. Caso se entenda que seria válido uma metodologia de amostragem, nesse caso, a gente teria que trabalhar de uma forma mais fidedigna. Então, primeiro, a discussão diante da decisão da Câmara, que determinou que a empresa comprovasse através de toda a documentação, se seria válido obter essa amostragem, porque o doutor João Rafael ele afirma que é humanamente possível. E essa técnica da amostragem nesse universo seria razoável. Aí o que eu coloco é o seguinte: caso se admita essa tese, então teríamos que mudar a metodologia como que essa amostragem foi apresentada. É isso que eu coloco, senhor presidente. Obrigado, Tubiratã. Só esclarecendo. Obrigado. Para o doutor Henrique Gereissati. Sem áudio, doutor Henrique. Sem áudio. Desculpe, presidente. Tentar fazer um esclarecimento, assim, principalmente com relação a essa perícia, né? O doutor João Rafael falou que, na realidade, a empresa apresentou essas notas fiscais, a origem, né, do débito e a origem da venda do celular, né? Realmente, isso foi acostado na primeira perícia, né? Na segunda perícia, eu não entendi assim. E aí eu queria até ler aqui com calma, assim, pausadamente, para a gente tentar acompanhar aqui o raciocínio e até vocês decidirem se essa minha interpretação está correta ou não, tá certo? Então, ele diz o seguinte: intimamos o contribuinte a apresentar a documentação comprobatória de suas alegações de defesa, consoante especificado no termo de intimação anexo ao laudo pericial. E aí é onde ele pede toda a documentação, né? Em resposta, o contribuinte apresentou amostras de faturas enviadas a clientes, 1.382 documentos. Isso aqui é um espelho daquela conta de celular que a gente recebe, né? E um relatório com milhares de itens autuados no convênio 11503, lançado genericamente como OCCS. Então, ele apresentou essas 1.300 notas fiscais das faturas, efetivamente, né, daquele mês, daquele ano, e uma planilha com todas as rubricas da OCCS. A questão pericial se resume em identificar a natureza desses itens, para que se justifique o fato de o contribuinte não ter efetuado o destaque do imposto nas notas fiscais autuadas. Nesse sentido, intimamos o contribuinte a apresentar as notas fiscais de venda de aparelhos ou de origem de débitos ou de ajustes financeiros em composição com as notas fiscais autuadas sem o imposto do convênio 115. Aqui é onde o doutor João falou, o doutor João Rafael. Ele está pedindo a nota de origem da venda do aparelho, que pode ter acontecido no ano anterior, né? O débito que já vem parcelado há não sei quantos meses. Então, ele está querendo a origem desse débito e desse parcelamento do aparelho. Só que aqui ele conclui o que não ocorreu. A empresa não apresentou isso, certo? Isso realmente é bem mais difícil de apresentar. A gente concorda que seria um trabalho hercúleo, né, para poder fazer isso. Mas a empresa não apresentou a origem dessa documentação.
No relatório, o contribuinte informa a descrição dos itens, estamos falando aqui só do relatório, que, segundo ele, corresponde ao que fora lançado no Convênio 115/2003 como OCCS, a saber, parcelamentos de aparelhos, parcelamento de débitos e outros ajustes, sem, contudo, informar as notas fiscais originárias de venda, de débito ou ajuste, impossibilitando, assim, identificar a natureza dos itens autuados. Então, ele está dizendo que no relatório, no próprio relatório, ele não especifica a origem, né? Porque ele só juntou tudo e fez um relatório só. Mas ele não especifica a origem do débito nem a origem da nota fiscal. Então, isso aí ele não considerou. Por outro lado, nas faturas apresentadas, e aqui eu entendo que são esses 1.382 documentos que inicialmente ele disse que foram apresentados, que são o espelho das enviadas aos clientes, identificam-se os itens OCCS discriminados por lançamento, seja de parcelamento de aparelho ou de débitos, sejam outros ajustes, totalizando nesta segunda perícia o valor de R$ 394.528,83, a ser excluído da base de cálculo do imposto, como mostram as faturas anexadas ao laudo pericial e o quadro demonstrativo de base de cálculo exposto na conclusão logo a seguir. Então, todas as faturas que foram apresentadas, mesmo sem a origem da venda do aparelho, mesmo sem a origem do débito, ele considerou. Certo? Então, só para a gente deixar isso claro, realmente, para eu pegar a origem de um aparelho que pode ter sido vendido há 2 anos atrás, isso aí seria um trabalho, assim, quase impossível. Mas ele não fez isso. Tudo que a empresa apresentou de espelho e que lá tinha, que era um parcelamento de débito, era multa, era juros, era parcelamento de aparelho, foi considerado. Então, a perícia efetivamente considerou. E foi pedido à empresa que apresentasse toda essa documentação. Esse é um ponto que eu queria colocar. O segundo ponto, eu estou aqui com o processo físico. Se vocês olharem aqui, o que o perito fez? Ele anexou algumas dessas notas fiscais, ele imprimiu e colocou aqui no processo, e anexou uma parte só desse relatório, basicamente aqui o mês de dezembro de 2007, que praticamente é quase tudo só um dia, o dia 19, são várias folhas, tá certo? Quando a gente começa a analisar essas folhas desse próprio relatório, que foi a própria TIM que apresentou, no começo aparecem muitos parcelamentos. Mas se vocês olharem aí no processo, a partir da página 1036, 1037, 1038, 1039, até 1040, só tem aqui serviço de comunicação. TIM Controle Empresa 50, TIM Controle Empresa 50, TIM Controle Empresa 75, TIM Controle Empresa 100, que seriam aqueles planos de telecomunicação que a empresa cobra lá, na época, eu acho que era R$ 50, 50 minutos, R$ 75, 75 minutos, R$ 100, 100 minutos. Então, a própria empresa anexou aqui que essas OCCS, parte delas, são serviços de comunicação. E isso aqui, assim, foi cobrado tudo. Tem algumas partes aqui que são parcelamento de débito. Mas esses parcelamentos de débito, eu não tenho a cópia do documento, ou pelo menos o arquivo do documento original, para excluir isso do processo. Então, assim, só para ficar claro, assim, a gente pode decidir por uma nova perícia, mas aí eu não sei como é que seria isso, porque realmente, se for para fazer uma amostragem, quem tem que dizer quais são os documentos que vai fazer a amostragem seria o próprio perito, ou pegar um mês ou 2 completo e pedir que a empresa trouxesse todos os documentos desse mês. Mas, assim, pelo que foi colocado e oportunizado a empresa, eu acho que teve, pelo menos, a oportunidade de tentar, pelo menos, pegar um mês todo e trazer, vou mandar um mês completo aqui e você vai ver que parte realmente é parcelamento e parte é serviço de comunicação, que está claro aqui. Presidente, seria essa a minha contribuição no momento. Obrigado, doutor Henrique. Já nesse momento é para a discussão dos conselheiros, mas como tem muitos pontos a serem esclarecidos, o doutor Rafael pediu a palavra aqui, espero que possa trazer algum esclarecimento com relação a esses fatos do doutor Henrique. Perfeitamente, é só um esclarecimento fático, né? É que, de fato, aparece, né, nos autos, agora eu não vou me recordar exatamente as folhas, mas que do total analisado dessas operações, né, que aí vai naquele relatório que eu lhes mostrei e o que o doutor Henrique está mencionando. No único dia são 60 folhas, né? Mas o que se fez foi aí
pegar um Excel, né, e filtrar, né, por parcelamento. Né, e parcelamento corresponde a 90% do que a gente está discutindo aqui. Tá? Eu acho que existe em algum momento essa afirmação, tá? E então é só isso que eu gostaria de acrescentar, né, para que seja considerado, já que existe essa informação de que 90% é parcelamento. Obrigado, doutor João Rafael. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Presidente, deixa eu trazer mais alguns dados a essa discussão. Estava verificando no cadastro aqui da empresa e eu vejo que ela era usuária de processo eletrônico de dados desde 98. Nós estamos tratando aqui de uma empresa, de um exercício fiscalizado, salvo engano, de 2007. Né? Então, desde 98, a empresa já imprimia suas notas fiscais por formulário contínuo e tinha essa base de dados lá nos seus sistemas, devendo guardar todos esses arquivos para serem apresentados à fiscalização quando de sua ocorrência. O que eu vejo também é que, ao apresentar esse relatório, pelo que eu li do laudo pericial, a empresa, ao apresentar esse relatório, ela não faz a vinculação com a nota fiscal de venda. Me corrija, doutor Henrique Gereissati, se eu estou errado, mas lendo o relatório do perito, ele deixa claro que nesse relatório que foi apresentado pela empresa, a empresa sequer traz qual é a nota fiscal que se refere àquele parcelamento, àquela venda e tal. Né? Por isso que ele diz que não identificou a origem, né? Nesse sentido, meu contribuinte a apresentar notas fiscais de vendas de aparelhos ou de origem de débito ou ajustes financeiros em composição com as notas fiscais autuadas sem imposto no convênio 115/2003, né? Que não ocorreu. Veja bem, foi apresentado um relatório, esse relatório não traz essa vinculação, eu acho que era possível, perfeitamente possível, a TIM fazê-lo, porque, como eu disse, a TIM é usuário de processamento eletrônico de dados desde 98. Então, bastava a TIM acessar os seus arquivos, não precisa nem de documento físico, mas o seu arquivo lá, onde estavam guardadas essas operações, digamos assim, os espelhos das notas fiscais que foram emitidas por formulário contínuo, e verificar que operação aquela se referia, né? Aquele parcelamento, aquela OCCS se referia. E aí, dentro, ela trazendo esses elementos, seria possível de se buscar uma amostragem para verificar se aqueles parcelamentos trazidos nos relatórios e ditos que se refere àquela nota fiscal de venda X, se confrontado com o documento, ou físico, ou digitalizado, como eu disse, o espelho, né, do formulário contínuo, para poder fazer essa vinculação, esse batimento. E veja, isso a empresa não fez. Né? A empresa trouxe aí uma amostragem, que ela achou que é uma amostragem representativa, 1.382 documentos, e aí trouxe esses documentos e disse, olha, veja que nesse relatório, esses 1.382 documentos comprovam aquilo que eu estou dizendo, que parte dessa OCCS, ela se refere a operações de vendas de celulares, né, que foram parceladas, ou então, sei lá, de origem de outros débitos, etc. Lá. E é justamente essa falta de vinculação no relatório que eu me ressinto que a empresa poder ter tido esse cuidado, essa prudência de evidenciar a que operações elas se vinculam.
Aí, como eu disse, trazendo isso, vamos fazer uma amostragem, 500, 1.000, sei lá, 1.500, 2.000 aí e tal. Então, veja, quando foi deferido a perícia, eu li o despacho da conselheira, ela tinha dito assim, ela fala muito bem que devo só trazer toda a documentação não significa dizer só documento fiscal, toda a documentação que seja pertinente aos argumentos da parte, deixa eu ler aqui direitinho como é que ela fala, intimar o contribuinte a apresentar toda a documentação comprobatória das alegações de folha 27 a 31 dos autos e nomear assistente técnico para acompanhamento da perícia, a ser realizada na forma da solicitação de folha 154 e 155. Dentro dessa documentação, era para a empresa ter trazido nesse relatório ou um CD, sei lá, com todas essas vinculações, com a numeração, abrir uma coluna lá, nota fiscal de venda do aparelho, né, que foi parcelado, e trazer lá essa vinculação. Aí sim, eu entendo que esse relatório se serviria como uma prova dos alegados do contribuinte. Trazer um relatório tão somente dizendo que se refere que essas OCCS se refere a parcelamento desse aparelho, sem nenhum tipo de vinculação, sem ter nada, demonstra uma certa incerteza para que se possa decidir com base nesse tipo de argumentação. Né? Eu acho que a empresa não teve essa prudência de, nesse relatório, trazer essa vinculação. Olha, veja, quando ela, mesmo não fazendo essa vinculação no relatório, e trouxe alguns documentos fiscais, esses documentos fiscais foram verificados pela empresa, pela perícia, a perícia os retirou nesse sentido. Também, o doutor Henrique deixou isso muito claro, aí eu não olhei realmente as folhas que ele citou, que nesse relatório também contém o serviço de telecomunicações, que não tem nada a ver com o CCS. Então, veja bem, esse processo já foi 2 vezes para a perícia. As 2 vezes que ele foi para a perícia, a empresa não trouxe, assim, ou se o trouxe de forma mínima em relação àqueles documentos que foram comprovados, a comprovação do seu alegado naquilo pertinente a parcelamentos, né, com a vinculação, pelo menos a discriminação nesse relatório de que nota fiscal foi aquela. Isso a empresa tem. A empresa sabe o que ela vendeu de forma parcelada ou de forma vista. Ela tem esse controle interno. Olha, essa é a minha nota que eu emiti, nota fiscal, fatura TIM, sei lá, número 05, tem R$100 aqui do plano, mais 1/12, sei lá, botar aqui R$150, indicando que está se pagando ali a primeira parcela de um celular de R$1.450, que foi parcelado em 12 vezes. Então, esse controle ela tem. Até porque ela tem que lançar todo mês essas parcelas. 2 de 12, 3 de 12, 14, 4 de 12, e assim possível, até fechar o 12 de 12, que geralmente o financiamento era em 12 meses. Eu cheguei a comprar celulares na TIM financiado em 12 vezes, junto com o meu plano. Ou seja, então, esse controle, essa vinculação é que se ressente aqui no sentido de dar guarida a esse argumento trazido pela parte. Presidente, eram essas as minhas considerações. Obrigado, doutor Leilson. João Rafael,
senhor quer chamar algum esclarecimento? Só um esclarecimento de fato a respeito do que o doutor Leilson falou, e enfim, sem querer, obviamente, contestar a valoração da prova, que os senhores são soberanos. Né? Mas só para trazer fatos. Né? De fato, existe essa vinculação. A TIM tem, né, o parcelamento e ela consegue verificar qual é a nota fiscal de venda de aparelho que está nisso. Qual é o problema? É que no convênio 115, não se exige essa vinculação. Né? E são, enfim, milhões de clientes. Né? Então, ela não fez isso, não faz isso por imposição legal. Então, o que ela tem que fazer na prática? A mão. Né? Ela tem que pegar, e é uma operação trabalhosa. Eu digo isso porque a gente até inventou robozinho para fazer esse tipo de vinculação, e até o robozinho é difícil, porque são sistemas antigos, são duplos sistemas, então é uma questão complicada. Tá? Por isso que, mas enfim, entendendo que essa é uma questão relevante para o processo, é que se fez por amostragem, né, como o doutor Henrique bem colocou, naquela primeira etapa. Né, e a gente trouxe, né, essa vinculação, parcelamento e a nota fiscal de parcelamento. Né. Depois, o que se fez nessa segunda etapa? Abriu-se tudo. Vamos abrir tudo, porque aí a fiscalização tem condição de ver tudo que está dentro do convênio 115, não o ACC, que é opaco. Vamos abrir a caixa preta das OCCs. E aí estava lá, parcelamento. O que foi feito nessa segunda etapa? As faturas vieram junto, como a fatura do Dr. Lenilson, que aparecia lá, né, nas OCCs, parcelamento. E aí conferiu que o que estava escrito parcelamento lá naquela fatura condizia com o que estava escrito parcelamento lá no convênio 115. Né? E aí foi por isso que a fiscal, então, recomendou o cancelamento desses 300 mil. Né? O que eu só pondero aqui aos doutores é que, como essa não é uma obrigação acessória exigida pelo convênio 115, né, se nós podemos, né, num cenário que o convênio 115 está todo aberto, dizendo parcelamento, existe uma amostragem colocando a questão, né, nas faturas, parcelamento, né, cobrar ICMS Telecom, onde está escrito parcelamento. Mas, obviamente, essa é uma questão para os senhores. Eu só queria fazer esse breve esclarecimento de fato. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Rafael. Senhores, o processo está em debate. Presidente, só fazer mais só uma pequena intervenção aqui, tentar deixar claro o que eu tentei falar ali com relação ao lado pericial, né? Tudo que foi apresentado de fatura com o valor de parcelamento, mesmo sem a comprovação da nota fiscal, de origem, nem a comprovação da origem do débito, foi acatado. Né? Como o doutor Leilson bem colocou, a empresa bastava ter mandado o arquivo magnético com todas as faturas que a perícia teria condições de analisar esses documentos e ver o que efetivamente é parcelamento e parcelamento de aparelho ou parcelamento de débitos, né? Excluído o levantamento. Mas a empresa só trouxe 1.382, né, documentos, esses documentos em meio digital, né, que ele imprimiu parte aqui para deixar como só para a gente visualizar o que está aqui no processo, e trouxe a relação de tudo. Na relação de tudo, não faz essa referência, né, e até a relação de um dia só tem diversas operações aqui com o serviço de comunicação. Né? Então, assim, a empresa realmente teve a condição de apresentar toda essa documentação por mais de uma vez, né? E não fez, né? Então, isso aqui nos deixa numa situação assim um pouco não confortável, né? Para isso, né? Para pedir uma nova perícia, né? Eu não me sinto muito confortável com relação a isso. Mas estou trazendo só, tentando esclarecer mais uma vez o que está posto aqui no processo. Obrigado, doutor Henrique. Algum conselheiro deseja debater mais o processo? Acho que o silêncio quer indicar que não. Então, eu vou colocar em votação, senhores. As preliminares já foram votadas, certo? Tem alguma indicação de retorno para a nova perícia, doutor Henrique? O relator? Presidente, eu afasto. Eu acho que a empresa já teve essa oportunidade por duas ocasiões, né? E eu acho que seria só protelar mais ainda o julgamento desse auto, que já tem bastante tempo aqui no CONAT. Doutor Leilson, sobre uma necessidade de uma nova perícia. Sem áudio.
O presidente também afasta. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide. Sem áudio. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael Souza. Com o relator, presidente. Doutora Elineide. Com o relator, senhor presidente. Então, afastada a necessidade de uma terceira perícia. Então, agora, como já foi votado, é só mérito. Como voto, doutor Henrique? Presidente, eu voto por receber o recurso ordinário, né? Negar-lhe provimento e julgar parcial procedente do lançamento tributário, de acordo com o relatório apresentado pela última perícia, né? Seria a base de cálculo de R$ 19.521.120,86. Está na página 1016 do processo. Doutor Eilson? Siga o relator. Doutor Wander? Senhor presidente, acompanho o relator. E, na realidade, creio que é para dar parcial provimento ao recurso, né? Perfeito. Doutora Jusileide? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão de primeira instância, para declarar parcial procedência da atuação conforme a segunda perícia realizada, em conformidade com a manifestação da douta PGE. Esta é a decisão para este processo. Gostaria de agradecer ao doutor João Rafael Gandra pela participação, desejar um bom dia e, senhores, dada a determinada hora... Desculpa, só puder agradecer também a gentileza, a acolhida e principalmente aqui a possibilidade de, exaustivamente, até abusando da paciência dos senhores, expor todos os argumentos. A gente fica muito, pelo menos, com a sensação de dever cumprido a despeito do resultado. Mais importante aqui é a acolhida e essa possibilidade que sempre a gente agradece, tá bom? Muito obrigado. Por nada, doutor. Um abraço. Um abraço. Senhores, já são da meio-dia, as discussões foram intensas, debates muito fortes, assim, eu creio que já estão um pouco cansados, e vou sobrestar os dois últimos processos da pauta, eu vou incluir em outro dia ainda deste mês. Quer parecer que são processos mais simples, mas eu vou sobrestar e incluir em outro momento. Gostaria de agradecer a todos pela participação, dedicação a esta Câmara, em especial ao doutor Biratã também, que trabalha aqui na PGE, imagina. E agora vai ter que ter uma sessão agora de 1h30 da tarde. Os processos da PGE lá não espero, né? Estaremos lá, viu, doutor Biratã? Os prazos eu não quero ficam... quero conversar contigo, viu, Leilson? Só vai ter um processo, o outro foi... mas eu quero conversar, viu? Tá bom. Obrigado, senhores.